sou Daniel Mamed, pastor da Igreja Batista Conexão, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse é o CCM, Centro de Capacitação Ministerial, onde nós temos as nossas classes de ensino, onde nós aprendemos da Palavra do Senhor e onde nós somos preparados para cumprir o ministério que Deus colocou em nossas vidas. Espero que você desfrute muito da nossa presença. E aqui nós estamos mais uma vez no CCM falando sobre a nossa estrutura. E agora nós falaremos sobre a parte terceira. Essa é a parte 3 da nossa aula sobre estrutura. A estrutura que estamos edificados, estamos construindo. E nós vamos falar então sobre o primeiro princípio que nós vimos anteriormente. Se você lembra dos 3 princípios, aliança, honra e fé, que é a base para a sustentação daquilo que nós vamos edificar, então nós veremos agora sobre aliança. Aliança, isso mesmo. Então, nós vamos tratar aqui sobre essa palavra, aliança. E para que nós venhamos a ter uma família espiritual forte, consistente, sólida, que cresce, que seja coesa, nós precisamos de aliança. Uma aliança verdadeira com Deus e com os outros. É ela que vai nos ajudar a suportar o que vai ser construído para cima, né? Naquela edificação. Então, nós já vemos então sobre aliança algo muito forte. Olha que interessante o que a palavra diz. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac. Ele firmou como decreto. Como decreto. E isso é importante. A Jacó e a Israel como aliança. Salmo 105, né? Salmo 105 nos diz isso. Capítulo 2, do 7 ao 10. Então, Deus tem uma aliança conosco. Aliança é um compromisso, é um pacto. É algo que une duas partes. Quando nós vemos isso na sua essência, nós vemos que isso é muito sério. E que o que nós vemos isso e trabalhamos aqui na nossa igreja, nós vemos isso diferente da maneira como nós vimos acontecer hoje em dia no mundo. Para muitas pessoas, ouvir a palavra compromisso é o final da linha. Muitas pessoas hoje em dia não querem saber dessa palavra, tem arrepio. E eles não querem saber de compromisso com ninguém. E você já reparou que por conta disso, casamentos não são levados a sérios, amizades não são levadas a sérios. Nós vemos que o compromisso entre patrão e empregado se torna totalmente descartável. Essa cultura, ela não é só vivida, mas ela é incentivada em todos os âmbitos da vida secular. E isso nós vemos que, infelizmente, na vida cristã é vivido também. E nós vimos que muitas pessoas não querem fazer uma aliança com Deus e com a igreja que fazem parte. Eles querem participar, eles querem usufruir, ou querem participar só quando dá vontade, né? Ou querem participar apenas até onde não exige uma mudança ou sacrifício. Mas elas querem o sacrifício, elas querem os benefícios da aliança. Então nós vimos que a aliança é muito mais do que um compromisso qualquer. É um pacto, é algo sério. E aí as pessoas querem viver da maneira como querem, sem compromisso. Mas aqui, na nossa igreja,
é compromisso ter declaradamente, publicamente, a sua aliança com Deus e com a família espiritual. Pois, se não temos compromisso uns com os outros, nós não somos definitivamente igreja. Porque a igreja é o ajuntamento de todos os cristãos. Olha, vamos ver então um pouco sobre a questão da aliança. Olha como a aliança é algo forte na Bíblia. Tanto é que a própria palavra do Senhor, alguns dizem que ela é um conjunto de alianças, e onde se divide em a primeira aliança e a segunda aliança. Então, nós vimos aqui que a própria palavra do Senhor, ela já é uma aliança. Mas vamos ver aqui, olha, a aliança de Deus no Antigo Testamento. E vamos ver um pouco dessas implicações, né? Olha, primeiro nós vimos a aliança que Deus fez com Noé. Olha, isso mostra como Deus é fiel, se importa conosco. E Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma aliança conosco. E olha interessante o que Deus nos diz. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão como um dilúvio, para destruir toda forma de vida. Gênesis 9, do 12 ao 15. Nós vimos então a aliança de Deus com Noé. Outro sinal claro é a chamada circuncisão, que era uma aliança de sangue, em que o homem cortava o prepúcio, né, de todo homem, né, toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, cortava o prepúcio, e ali era instituída a aliança. Era uma marca no corpo de que tinha um compromisso irrevogável com Deus. Olha que interessante. Deus diz o seguinte: de sua parte, diz Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que deverá ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis 17, 9 a 11. O terceiro aspecto da aliança no Antigo Testamento que nós vimos é com base na lei, em que a obediência à lei mostrava ao povo, né, ao homem, o grau do seu compromisso com o Senhor. Então, a lei, os 10 mandamentos ali, instituídos por Deus, era também uma aliança, era chamado de aliança. Olha que interessante. A palavra diz o seguinte: então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nela estava escrito fora gravado por Deus. Êxodo 31, 15 a 17. Nós vimos aí então a aliança no Antigo Testamento. E existem várias outras alianças demonstradas na Bíblia, mas isso é só para a gente entender claramente como Deus é um Deus de aliança. E nós precisamos viver essa aliança com Deus e uns com os outros. E vamos ver então no Novo Testamento. A aliança no Novo Testamento. Então, nós vimos aqui no Novo Testamento que o sangue derramado agora não seria da humanidade ou dos animais como eram feitos os sacrifícios, mas o sangue derramado era de Jesus Cristo. Ao morrer na cruz, ele estabelece uma aliança de que quem crer nele receberá a aliança. Quem crer nesse sacrifício, crer que esse sacrifício é suficiente para pagar todos os pecados, receberá
a vida eterna e terá essa aliança com Ele. Olha que interessante o que Jesus nos diz lá na ceia. O momento da ceia, Jesus, nesse momento, ele traz para a gente um outro significado sobre a aliança que ele quer trazer conosco, que ele quer ter conosco. Diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 26 a 28. Então Jesus, ele estabelece a nova aliança. Então nós vivemos nessa aliança, e é uma aliança de sangue, onde Jesus morreu por cada um de nós. Olha que interessante isso. Então, o que diz Hebreus? Vamos entender um pouquinho aqui. Olha, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ou seja, a aliança antiga que havia sido feita, né? Então, é superior ao deles. Assim como a aliança da qual ele, Jesus, é mediador, desculpa aqui, vou voltar. Do qual Jesus é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Hebreus 8, dos 6 e 7. Depois você dá uma lida nesse texto. O novo aspecto da aliança é que em Cristo nós, a igreja, temos um compromisso, uma conexão. Essa conexão que possui um vínculo muito forte. E isso se dá por meio do Espírito Santo de Deus, como eu falei, né, no tópico anterior. E o Espírito Santo, ele nos sela, ele nos mostra e nos traz essa aliança que precisamos ter para vivermos conectados uns aos outros, em amor, perdão e encorajamento. Olha o que diz a palavra. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Efésios 4, 3 e 4. Então, nós temos aliança com Deus e devemos ter uma aliança uns com os outros. Aquele compromisso, você lembra do que é necessário, o que define ser membro da Igreja Batista Conexão? A palavra é compromisso, aliança. Até a próxima, nós veremos a parte 4 com muita alegria.